A borboleta da Serra do Alvão, que parece retirada de uma fábula, era uma vez uma borboleta que precisava de uma planta para procriar e de uma formiga para se metamorfosear. Era uma vez um lameiro na Serra do Alvão. Tudo na vida da borboleta azul das turfeiras é urgente. Após a eclosão, os machos vivem cerca de 10 dias. Nesse período, tentam urgentemente garantir a continuidade da descendência. Entorpecidos pelo orvalho e pelas baixas temperaturas que se fazem sentir ao início da manhã no topo da Serra do Alvão, todos os insectos estão parados junto ao solo. O nevoeiro já se dissipou, mas o sol ainda não é suficiente para aquecer os pequenos animais que não regulam a temperatura interna do seu corpo. De asas abertas, muitas borboletas tentam capitalizar a maior energia possível para rapidamente ficar operacionais e descolarem da turfeira. O tempo é curto e a missão trabalhosa, mas está tudo agendado no código genético da borboleta azul das turfeiras, Maculinea alcon. Neste pequeno lameiro, com a dimensão aproximada de 3 campos de futebol, ocorrem interações ecológicas inesperadas, como uma cooperação improvável e um logro que dura 10 meses. Mas já lá iremos. Os primeiros indivíduos em voo nos prados de altitude são os machos, bem identificados pela cor azul das asas. Dias depois, em grandes quantidades, emergem do subsolo as fêmeas, menos vistosas, com asas acastanhadas na parte interior. Com uma esperança de vida de cerca de 10 dias, os machos não perdem tempo para espalhar os seus genes pelo maior número de fêmeas. Mal sentem as feromonas das parceiras espalhadas no ar, lançam-se numa competição feroz. Muitas fêmeas, agarradas a pequenas ervas, ainda desamarrotar as asas atrofiadas, acabadas de sair da crisálida, são imediatamente disputadas por vários machos que se apressam a dominar a situação. Dias depois, tudo fica mais calmo e o frenesim desaparece. Eclodem mais fêmeas e a maior parte dos machos já cumpriu a sua função. As formigas tomam-nas como suas e tratam delas durante 10 longos meses até a metamorfose, a altura em que as borboletas eclodem. No lameiro da Senhora Libânia, em pleno Parque Natural do Alvão e perto da aldeia de Lamas de Ouro, há centenas de borboletas. Para além das borboletas azuis das turfeiras, podemos observar ainda as muito comuns borboleta marmorizada branca da Ibéria ou a borboleta loba. Mas o que faz destes 13 hectares uma área tão importante para a conservação? Todos os anos são contados aqui mais indivíduos de M. alcon. Em 2010, foram 5.000 e, no ano passado, foram recenseados 6.000. Esta é a maior população estável da borboleta azul das turfeiras de toda a Europa. E embora a atenção dos biólogos esteja continuamente direcionada para o ar, em busca de mais asas em voo, é no solo que se encontra uma particularidade biológica. As medidas de conservação aplicadas a este terreno com um pouco mais de 13 hectares resumem-se a um pastoreio regrado, evitando a utilização de queimadas para controle de crescimento de matos rasteiros e impedindo que o gado coma a planta Gentiana das turfeiras, Gentiana pneumonante. Planta discreta, com 30 a 80 centímetros de caule, a Gentiana tem um palmarés famoso. Já foi classificada como a planta do ano na Alemanha em 1980 por valiosos serviços prestados ao ambiente, quais, na prática, ela é hospedeira dos ovos e lagartas da borboleta. Apesar da sua simplicidade, a borboleta azul das turfeiras tem hábitos sofisticados e aceita apenas um local de hospedagem, precisamente os caules da Gentiana. A gestão destas medidas de conservação num terreno privado é financiada pela autarquia de Vila Real, que paga uma mensalidade à proprietária do terreno, e por um grupo de voluntários oriundos principalmente do Reino Unido, que roçam os matos menos úteis ao ciclo de vida deste animal. Embora a vegetação seja abundante, essa espécie de borboleta apenas usa a Gentiana para colocar os seus ovos. Após 2 semanas de gestação, as minúsculas lagartas saem do ovo e vão para dentro da cápsula floral da planta, onde se alimentam dos órgãos sexuais da flor. Com 2 a 3 semanas, as lagartas atingem os 3 milímetros, deixam-se cair para o solo e aí acontece a segunda etapa de uma improvável relação ecológica. As larvas emitem uma lomona muito parecida com a da larva da formiga da espécie Myrmica loba. Todo o lameiro então patrulhado pelas formigas que, ao encontrarem estas pequenas lagartas, as tomar por seus familiares e as transportam para dentro dos seus ninhos. Desenhados de forma a suportarem abundantes chuvas ou mesmo algumas inundações de inverno, os ninhos das formigas são muito eficazes contra as tempestades. Um encontro na Gentiana. Durante 10 a 11 meses, as lagartas da borboleta azul das turfeiras são alimentadas, limpas e acarinhadas pelas formigas. Em momentos de curta disponibilidade alimentar,
As lagartas podem mesmo comer as larvas das formigas. Neste período subterrâneo e quase diariamente, as lagartas vão cedendo substâncias açucaradas às formigas através de uma glândula nectarina, em jeito de compensação. A ilusão e troca de serviços dura vários meses até as lagartas iniciarem a metamorfose e passarem ao estado de pupas. Após alguns dias neste estado de modificação, o amarelo âmbar da crisálida dá lugar a tons cinzentos muito escuros. É demasiado tarde para as formigas detectarem que foram ludibriadas e que os seus incessantes carinhos maternais privilegiaram um insecto bem diferente do imaginado. O verão está instalado na Serra do Alvão e os múltiplos odores espalham-se pelos campos. A sincronização entre a imersão das borboletas e a floração da genciana é fundamental para a continuidade do ciclo. Não podem existir desencontros neste processo, pois a quebra da ligação pode erradicar a espécie daquele local. Todas as manhãs, estudantes holandeses da Universidade de Wageningen fazem contagens e avaliam a progressão do ciclo. Numa área limitada de 110 m2, contam as gencianas, a sua maturação, bem como a quantidade de ovos que foram depositados e a sobrevivência das lagartas. Em 2012, os biólogos Rudi Baker e Basoteman acompanharam centenas de plantas, observaram milhares de ovos e mediram centenas de lagartas. Depois deste minucioso trabalho, chegaram à conclusão preliminar de que a taxa de sobrevivência da eclosão dos ovos é de pouco mais de 50%. Cientes deste facto, as borboletas vão espalhando estrategicamente as suas posturas de ovos brancos e com 1 milímetro de diâmetro por vários caules de genciana. Em 2012, numa única planta, foram contados 77 ovos. Além dos estudos sobre a evolução dos primeiros dias de vida destes seres, biólogos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, coordenados por Paulo Arnaldo, vão conhecendo melhor esta população com várias amostragens distintas. Uma delas consiste em capturar indivíduos, marcá-los com números, posicioná-los através de GPS e voltar a capturá-los nos dias seguintes. Dificultado pela fragilidade e dimensão dos insectos, este método permite conhecer as movimentações dos animais, tendo já revelado que esta espécie não faz grandes voos, voa em média 100 metros por dia, limitando assim a sua dispersão. A sua capacidade para transpor obstáculos em altitude é também muito reduzida. Apesar destas condicionantes, a espécie tem se propagado para outras áreas da Serra do Alvão, sendo atualmente conhecidos outros núcleos com dezenas ou centenas de indivíduos. O núcleo de lamas de ouro é o maior e o melhor conhecido, mas há ainda pequenas populações desta espécie em outras zonas do país, como na Serra de Montemuro, em Carrazeda do Alvão, em Montalegre ou Vila Pouca de Aguiar. O Estatuto de Conservação da Borboleta Azul das Turfeiras em Portugal é ameaçado, mas, em lamas de ouro, por força da razão sexual que tem sido dominante no lado masculino. Em 2011, as posições inverteram-se, sublinha Paulo Arnaldo. O número de fêmeas superou o dos machos, um bom indicador da estabilidade deste núcleo. Um pormenor do trabalho científico, que inclui a marcação dos minúsculos insectos para monitorização das suas deslocações. Os minúsculos tecidos das borboletas são também recolhidos regularmente para trabalhos de genética na Universidade de Copenhaga. Através do DNA, é possível conhecer a riqueza genética deste núcleo, bem como a existência de alguma alteração genética nesta população portuguesa, uma vez que ela se encontra numa zona periférica da sua distribuição na Europa e fora da zona padrão. Diz Paulo Arnaldo. Distribuída por vários países da Europa, a borboleta azul das turfeiras já se extinguiu no Reino Unido e na Holanda e já foi reintroduzida com sucesso, naquele que foi o primeiro projeto mundial de reintrodução de lepidópteros. Em Portugal, sobrevivem habitats como este, discretos, pequenos e onde, em poucos metros quadrados, se desenvolve a ação desta narrativa. Numa área tão ínfima, a improbabilidade desta relação de cooperação da borboleta com a genciana e a dissimulação de que as formigas são vítimas fazem-nos pensar. É como se, com um gigantesco salão de dança disponível, dois parceiros com características únicas tivessem apenas um só espaço compatível para ambos, as turfeiras onde cresce a genciana,